que a divindade de Jesus, o que negar a divindade de Jesus prejudica a salvação de alguém quando ele morre na cruz? Por que eu não posso dizer que só o Jesus humano morreu, e se eu disser isso, ou um Jesus menor do que Deus, em que sentido se compromete a salvação? Veja, testemunhas de Jeová dizem que Jesus era humano perfeito, mas eles negam a sua plena divindade. E os testemunhos de Jeová não vão para o céu. Sim. Mas então, esse é o ponto. O sacrifício humano não basta, não basta. Eu vou explicar por quê. Vocês me dão um minutinho? Eu vou usar a ilustração do pastor Thomas, que ele sempre usou, do vaso. Vocês lembram dessa ilustração do vaso? Quem lembra? Eu, Sérgio e a Bebel. Ok. Você tem um vaso ali, certo? Vaso de barro. Quanto custa? Quanto custa esse vaso? Ô louco, ô louco. Eu acho que são uns 12 esse daqui, uns 12 reais. 12 reais, vai. 15 reais, para. Onde você está indo? Lá na Oscar Freire? Para. Que ser 40 reais, tá bom, vai. Vocês foram lá na Oscar Freire e compram um vaso desse, né? Quebrou o vaso, eu vou lá, vou fazer ilustração, chuto o vaso. Aí eu vou falar para o pessoal da igreja, pessoal, os diáconos, cara, eu chutei o vaso, perdão aí que... Tá, quanto que é? 40 reais. Vou lá, mando o Pix para a igreja, tá pago. Pega um vaso desse daqui, dinastia Ming, ok, chinesa, o único da sua espécie. E vou lá com a mesma atitude, vou dar aula, pego e chuto o vaso da dinastia Ming e ele quebra. Como que eu pago? Fala, cara, ups. O cara, você vai no museu, né? O que você faz? O que acontece com um cara que quebra um vaso da dinastia Ming no museu? O que acontece? Me digam o que acontece. Não, o cara vai preso, ele vai preso. Veja o que eu estou dizendo. O tamanho da ofensa não depende da ofensa em si. As duas ofensas são iguais. Chutar um vaso de 40 reais, chutar um vaso de 5 milhões. A ofensa é a mesma. A gravidade não está no que a pessoa faz, mas a gravidade está onde? Na dignidade do objeto ofendido. Certo? Responda para mim. Qual o tamanho da dignidade de Deus? Com quê? Infinita. Ora, se a dignidade de Deus é infinita e alguém ofende a Deus na sua dignidade infinita, qual o tamanho da pena para quem ofende alguém que tem uma dignidade infinita? Qual que tem que ser o tamanho da pena? Opa, infinito, não é isso? Para pagar essa pena tem que ter que tipo de natureza, nem que seja temporal, qual que é? Que natureza tem que ter? Infinita. Então, o Deus infinito tem que pagar uma pena que é infinita. É por isso que as pessoas vão para o inferno, desculpa, Isaac, para sempre, não é? Eu pego no seu pé. Por quê? Porque a pena é infinita por causa da dignidade de Deus. Então, não é só a humanidade que paga a pena. Tem que ser homem para que seja da mesma natureza do ofensor. E tem que ser Deus para pagar na quantidade que houve a ofensa. Ok? Entendeu? Não basta ser só homem. Então, só homem pagou a dele, mas não pagou a nossa. Ok? Essa é a questão da infinitude de Deus. Então, não. Isso é da teologia de Anselmo de Cantuária, século XII. No livro chamado Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem. Ele usa esse argumento no livro todo. Ok? Mas aí na teologia a gente lida com a divindade de Cristo nesse sentido, de pagar uma pena infinita. E isso a gente aplica em Mateus 24. A gente não tira de Mateus 24, ok? É isso. Beleza? Compreendeu que Jesus tem que ser Deus? Não é só homem perfeito? Não, mas deu para entender, Mais alguém tem uma pergunta? Quando o Cristo estava presente, ele foi sacrificado, não dá para separar, até biologicamente. Isso. Na concepção, há uma participação humana e uma participação divina. E isso o faz Deus homem. Inclusive, lida-se muito com a transmissão do pecado na concepção, se ela é só pelo homem, pelo macho.
E eu não acredito nisso. Eu acredito que Maria poderia ter transmitido o pecado, e ela não fez por intervenção divina. Só isso. Legal? Beleza? Cristologia dá muito pano para manga, né? É muito, muito legal. Beleza. Deixa eu categorizar as propostas, então, que eu estou colocando estudadas, mas nós não lidamos com as teologias sistemáticas e não vamos lidar aqui, não dá para lidar. Mas a primeira categoria de pessoas que tentam explicar Mateus 24 e 36 vão na linha que a Denise perguntou. A ignorância é apenas da natureza humana de Jesus, que por si, por definição, não pode ser onisciente. Então, vários teólogos vão para essa linha. Outros dizem que a ignorância acontece em virtude do esvaziamento, da kenosis, porque Jesus, nesse sentido, abriu mão temporariamente dos atributos divinos que são de sua essência, da essência divina. Os onis, onipotência, onisciência e onipresença. E outros teólogos vão para os atributos de cada natureza são comunicados à pessoa e a finitude do conhecimento humano contamina o ser como um todo. Mas a onisciência divina também. Então, naquele momento, Jesus está usando algo que é para a pessoa, mas no fundo é que a natureza humana ali contaminou todo o ser na sua ignorância. E finalmente, a função, aí é funcional, de Jesus na encarnação, ser filho, incluía o não saber temporariamente o dia e hora da sua vinda. Ok? Eu tenho as referências de todos esses daqui, que nós lidamos algumas e outras que eu não trouxe aqui, tá bom? Quero então trabalhar com vocês agora a parte que é mais importante, né? Que é a exegese do texto, que é o que a gente vai ver agora, e como eu falei para vocês, eu vou pular a maior parte. Então, o que eu não vou trazer é a estrutura da passagem. Estamos em Mateus 24, Mateus 25. Mateus 24 e 25 respondem a duas perguntas, né? As perguntas são, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não lembro. Abre comigo Mateus 24, é mais fácil do que eu achar no texto do que lembrar de cabeça, considerando-se a semana e os dias que eu não vou lembrar aqui, ok? Aqui, está aqui. Ó. Mateus 24, versículos 1, 2 a 3, diz assim: os discípulos olham lá para as pedras do templo, eles falam, nossa Senhor, que construção, hein? Que obra, hein? E aí Jesus diz, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam, duas perguntas. Senhor, quando acontecerão estas coisas? E depois, quais são ou qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A gente trata em teologia de duas perguntas. Primeiro, quando acontecerão estas coisas de não ficar pedra sobre pedra? Isso vai ser respondido até o versículo 35. E depois, quais são os sinais do fim dos tempos e da tua vinda? E isso vai ser respondido no versículo 36 em diante. Então, tudo que Jesus faz em Mateus 24 e 25 é responder a duas perguntas. Ok? Então, é o máximo de estrutura da passagem que eu vou trazer para vocês aqui. Só para vocês verem as divisões, olha aqui. Então, pelo Blomberg, é um comentarista dos evangelhos, ele divide o capítulo, do Mateus 24 e 25, os capítulos assim. Do 1 ao 35, os sinais dos tempos de destruição do templo e da volta de Cristo, sem ser os sinais do dia mesmo, mas quais são os sinais que vão acontecendo ao longo da história e como que o templo vai ser destruído e depois os sinais de que está chegando ao fim. Por isso, por exemplo, quando vem uma pandemia, que nós tivemos, uma pandemia, vem uma guerra ou outra, na minha escatologia eu fico tranquilo. Eu sei que ainda não é o fim. O problema é quando vier a calmaria. Aí eu ficaria preocupado, ok? E a segunda parte é comandos aqui para vigilância perpétua, que é dos versículos 36 até o fim do capítulo 46 do 25. E ele começa justamente com o versículo 36 que nós estamos lidando, quanto ao dia e a hora. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí uma série de parábolas indicando como que vai ser esses sinais da vinda e depois que Jesus voltar o que vai acontecer, ok? E aí, enfim, então são essa divisão do Blomberg, que é uma das que eu usei
no meu trabalho ali. Tem partes não canônicas aqui, comentários, há um comentário de que é uma relação com o primeiro Enoque, enfim, desse texto aqui, mas isso não vem ao caso aqui. Quero trabalhar com vocês agora o versículo em si. Está aí com o versículo? Eu quero trabalhar a estrutura do versículo, no versículo em si. Primeiro, nós temos uma oração principal. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Essa é a oração principal. E aí ele coloca duas aditivas ou duas orações que especificam esse ninguém. Na minha opinião, são aditivas. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Então ninguém sabe. Quem que não sabe? Nem os anjos, nem o Filho. E aí ele coloca uma exceção, uma talvez adversativa, senão somente o Pai. O Pai sabe. Então essa é a estrutura, uma oração principal. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. E lembra disso? Lembra a oração principal, orações coordenadas e orações subordinadas? Lembram disso? Então nós temos uma oração principal com duas coordenadas de mesmo nível, com verbo omitido, ok? Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, ok? E temos depois, debaixo dessas orações, uma oração coordenada também de mesmo tamanho, senão somente o Pai sabe, ok? Também com o verbo sendo omitido aqui. Essa expressão ninguém sabe, isso é importante, esse é o slide que eu quero trabalhar de estrutura e já entrar na exegese do texto aqui. São elencados nominalmente a partir dos anjos quem não sabe. Então primeiro é dito, ninguém sabe. Você pensa esse ninguém quem? Nenhum ser humano. Depois, anjos do céu, está em qual nível em relação ao ser humano? Está um pouco acima de anjos dos céus, não é nem anjo que está aqui hoje, né? Há anjos neste lugar, me senti o padre Marcelo, né? Anjos dos céus não sabem. Agora veja, o que ele fala depois? Filho. Desce de novo? É a humanidade de Jesus? O que acontece no texto? Sobe mais um nível, nem o Filho. E depois, se não somente o Pai, esse sabe. Então observa que há uma escala de autoridade aqui. Então quando as pessoas dizem que é a humanidade de Jesus que não sabe, na estrutura do versículo você mata esse argumento. Peraí, então quer dizer que ele sobe e desce, é isso? Ninguém sabe, nem o ser humano, os anjos, o Filho na sua humanidade. É um ioiô, né? Não é uma estrutura lógica. Me parece que a estrutura lógica é ninguém sabe. Ninguém, nem os anjos. Nem o Filho. O Pai sabe. E nessa estrutura me parece que é uma questão do quê? De essência? Ou não? É do quê? De autoridade, de hierarquia. Não é uma questão de essência. O texto está mencionando uma questão de nível de autoridade. Que a gente vai trabalhar já. No mínimo, na encarnação, o Filho não usufrui de toda a autoridade que ele tem. Ok? Então, já começa a abrir um pouquinho esse versículo. Vamos trabalhar então a exegese palavra por palavra, ok? Vai aparecer uma ou outra transliteração grega que precisa lidar, porque não é traduzida eventualmente. Eu quero começar com a expressão de. Sabe o que? Alguém sabe? Já ouviu falar de no grego, língua grega? De é uma conjunção, muitas vezes traduzida por adversativa, mas não necessariamente. De significa normalmente uma mudança de assunto. Então, ou a introdução de um novo personagem. Então, quando o autor grego quer trazer uma novidade no texto, ele usa essa conjunção, ok? Que pode ser traduzida como adversativa ou não. No caso aqui, não é uma conjunção adversativa que dá contraste. No caso aqui, é a introdução de um novo assunto. Jesus respondeu a primeira pergunta, sinais aqui da queda do templo, sinais da grande tribulação, e agora ele muda de assunto e responde a segunda pergunta, que é quanto a sinais da tua vinda.
E ele está respondendo aqui com... E essa partícula, toda vez que... É por isso que a turma de homilética sabe, é por isso que tem que traduzir o texto. Quem trabalha no ministério tem que traduzir o texto. Porque você tem que ter essa dimensão de que há questões ali que vão te dar muitas dicas. Veja, às vezes os tradutores pegam as dicas, às vezes não. Então, veja, só um comentário aqui. Nós estamos numa aula de escola bíblica. Observem que nos meus sermões eu não menciono a língua grega, não menciono. Embora eu traduza todas as vezes, eu não menciono. Mas numa aula eu menciono, faz parte, não é? Nós estamos discutindo aqui argumentos e tudo mais. Então não é para mostrar conhecimento ou mostrar ignorância, enfim, né? Mas é porque faz parte do trabalho aqui. Então, quando essa ideia aqui, então muda o assunto e a pergunta é quais são os sinais da sua vinda, kaiteti tosemeion tes ses parousias. Quais são os sinais da tua vinda, né? Qual é o sinal, na verdade, que está aqui no singular. E aí, terminou essa preposiçãozinha, vem quanto ao dia e a hora. Isso, veja, esse quanto ao dia e a hora é um contraste com o capítulo todo. Se você olhar, até o versículo 35, Jesus usa a expressão aqueles dias, no plural. Quando você usa aqueles dias no plural, Jesus está falando do quê? Aqueles dias. Você tem ideia do quê? De um ponto ou de um período? De um período. Quais são aqueles dias? São os dias, em primeiro lugar, da destruição de Jerusalém. Isso é muito claro em Lucas. E em segundo lugar, de um período. Sabe o nome mais ou menos do período provável ali? Que ele está falando, ele menciona no texto. Mateus 24, alguém sabe? Período de 7 anos. Chamada Grande Tribulação. Quais são os sinais daqueles dias? No entanto, no versículo 36, ele muda do plural para o singular. Quanto ao dia. E a partir dali, ele vai mencionar o dia. Veja como ele muda de assunto. Ele está falando primeiro de um período. Agora, quando aparecer dia, aparece no singular e não no plural. Então, quanto ao dia. Que dia? Que dia? É o dia efetivo da vinda. Ele usa inclusive a palavra, depois no contexto, parousia, que significa a volta ou a vinda de Jesus. Então veja, ele está falando de sinais de uma época, de repente ele para, já respondeu a primeira pergunta, e agora vai falar da vinda dele, no singular, aquele dia. E mais, ele vai dizer o seguinte, dia e hora. Dia e hora, ok? Deixa eu colocar aqui. Não é agora uma questão de não sabe coisas, várias, né? Não, ele está mencionando uma coisa, que é de hora. Você pensa o quê? De hora. O que é isso que ele está falando de hora? Quanto ao dia e a hora, o que é isso? É um momento específico. Há vários autores que ampliam, não, ele não sabe nada da época, não. Ele ele usou as palavras, quanto ao dia e a hora. Aquele momento que Deus fala, pode ir, pode descer. É aquilo que neste texto ele diz que não sabe, ou não sabia. Ele usa a palavra para ninguém. E ninguém aqui tem um sentido praticamente absoluto. Ninguém, e ele fala, quer saber o nível que é esse ninguém? Anjos, filho. Mas tem uma exceção que ele vai colocar no texto, que é o Pai. Então, a ideia é que, como ele vai trabalhar que essa volta lá é surpresa, não é? Ninguém sabe, surpresa. Pelo menos naquele momento, só o Pai sabia. Ninguém sabe, aqui, Ruden, né? Roiden, né? Que é o versículo, o verbo. E aí, isso que está resumido num parágrafo, está no meu trabalho em 3 páginas, ok? Primeiro, há um sinônimo, esse verbo, o verbo ver. No Novo Testamento você vai ver que muitas das traduções desse verbo no Novo Testamento é ver. Veja, oida, né? Veja. Mas na língua grega o verbo ver, algumas vezes, ou várias vezes na verdade, ele pode ter o sentido de saber ou conhecer.
Normalmente o verbo para saber e conhecer na língua grega é o verbo gnosko, de onde vem gnosticismo, que nós tratamos aqui. Só que neste texto, gnosko e oida são absolutamente sinônimos. Veja comigo Mateus 24:50. Quem pode ler para mim Mateus 24:50? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Esse hora que não sabe, esse não sabe, não é o mesmo verbo que aparece aqui. É o verbo gnosko. Então, ele está usando um verbo que é verbo ver, no sentido de conhecer, paralelo com esse texto aí. Então, a escolha que Jesus fez e Mateus fez do verbo não é uma questão de significado, porque ele poderia usar gnosko. Por que ele escolhe esse verbo? Ele escolhe esse verbo por causa do tempo do verbo. Porque é um tempo, é um tempo que é típico do verbo oida, que é o tempo perfeito. E há uma longa discussão do verbo grego se o uso do tempo tem ou não tem relevância. Vou dar minha opinião aqui, ok? Normalmente não tem. Se é aoristo, se é presente, se é o que for, passado, presente, normalmente não tem relevância. Nenhuma. Às vezes nenhuma. Mas às vezes tem. Quando tem? Quando a escolha por um tempo não é uma escolha normal e comum. Sabe, se você usar o futuro do pretérito, por exemplo, num texto, ou como que chama o mais que perfeito, né? Os mais antigos lembram, falam o verbo tomar no mais que perfeito, né? Ele tomara. Então o que é o mais que perfeito no português? Tem um evento passado, eu quero pontuar algo antes do evento passado. Eu uso mais que perfeito, é isso? Ok. Temos nosso consultor ao vivo aqui, né? Na língua grega, há verbos que, se você usar determinado tempo, ele quer salientar. Aí, na minha opinião, quando ele usa o tempo, a opção por oida e o tempo perfeito aqui, ele quer salientar algo que é pontual daquele momento e tem que ver com algo temporário. Mais uma vez, é uma longa discussão. Eu fiz uma matéria só disso, praticamente. E aí, inclusive, é um capítulo da monografia só sobre essa questão do tempo. Eu estou optando pela visão tradicional, só para vocês saberem. Andréas, lê para mim o que significa. O que significa? Isso, é o aspecto verbal em português. Actionsart, não é isso mesmo. Então, veja, o que esse tempo indica para mim? Indica que todo mundo que não sabe tem uma ignorância temporária, pontual. É verdade que a ignorância de humanidade, anjos e filho é temporária? Do dia e hora? É verdade, você teologicamente falando, que anjos não sabem, homens não sabem e o filho não sabe que isso é temporário? Por quê? Uma hora vai saber. Vão saber juntos? No mesmo tempo? Homens, anjos e o filho vão saber, todo mundo está lá, né? E aí Deus fala, vai, e aí todo mundo vai saber junto? Quem está na terra, quem está no céu, vai saber junto? Se você olhar Mateus capítulo 25, os anjos do céu voltam com Jesus para a terra. Eles sabem da volta antes que a humanidade. Então, veja, o que eu estou dizendo a partir do verbo. É uma ignorância pontual que é temporária. Por ser pontual, é temporária. E quem vai saber, logicamente, em momentos distintos, porque no contexto isso acontece. Anjos sabem antes dos homens. E se são em momentos distintos, será que o fato do filho não saber também não vai acontecer em momento distinto? E veja que é interessante, a menção aqui aos anjos do céu dá a ideia de que não é só uma questão de natureza humana. Os seres mais poderosos, antes de Deus, abaixo de Deus, também não sabem. Não é uma questão da humanidade não saber. Ou não poder saber, não ter capacidade. Até quem tem mais capacidade também não sabe.
E veja, coloca anjos dos céus. Não é um anjo que está aqui, o anjinho da guarda, né, o Cupido, circulando aqui na terra. São quem está lá diante de Deus. Esses que não sabem. Ok? Então, começa a ficar interessante. Então, não é uma questão de capacidade humana ou sobrenatural, angelical. Não é uma questão de proximidade com Deus. É uma questão de autoridade. Começa a desconfigurar aqui para a gente. Então, é interessante isso daqui. Então, os seres mais elevados, eles também não sabem. E aí vamos trabalhar a expressão nem o filho. Jesus escolhe uma expressão aqui que em Mateus só acontece mais uma vez. Vou pedir que você abra comigo Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. O único texto de Mateus em que aparece a expressão filho, sem nenhum qualificador, filho do homem, sabe, coisa assim, é Mateus capítulo 11, versículos 25. Olha lá. Então eu quero saber, a única citação que tem de filho em Mateus traz essa informação aqui para mim. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Olha, coloca Deus lá no mais alto trono. Porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim do teu agrado. Engraçado que o tema é parecido, né? Revelação, esconder, revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí ele diz: venham a mim todos que estáis cansados e tal, tal, tal. Olha que interessante. A única passagem em que é mencionada a pessoa do Filho sem nenhum qualificativo, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho do Homem, em Mateus coloca o Filho e o Pai numa absoluta proximidade. Ninguém conhece um se não conhecer o outro. Então, veja, eu não posso defender nesse texto, a partir da expressão filho, que se trata da natureza humana de Jesus. Não posso, não devo. Mas, se você olhar os outros evangelhos, é pior. Se você olhar, por exemplo, o evangelho de João, que é o que mais usa a expressão filho, sem nenhum qualificador, em quase todas está falando de uma essência muito próxima, de um convívio, de um conhecimento mútuo. Olha lá, Mateus 11, Lucas 10, aqui João 3,35, o pai ama o filho, o que o filho faz depende do pai, o que o pai faz, o filho faz. João 8,36, se o filho libertar, falando de um poder bem grande. A oração aqui, João 14, respondida por Jesus, e glorifica teu filho para que o filho te glorifique. Quando usa a expressão filho, não está se referindo à humanidade de Jesus. Normalmente está se referindo à igualdade essencial e à proximidade intratrinitariana. Ok? Então, filho está estabelecendo a posição dele e a sua proximidade com o Pai. E ele coloca, para terminar no versículo, se não somente o Pai, que é uma exceção ao ninguém sabe. Então, considerando esse encadeamento lógico aqui da passagem, e se há uma progressão de autoridade, o que o texto está dizendo é que humanidade, anjos, filho e pai, o pai ocupa uma posição de autoridade inigualável. E que nesse tema faz muita diferença. Ok? Então, revela que nos evangelhos, embora haja igualdade essencial entre pai e filho, eu posso inferir que, no mínimo, na encarnação, há uma superioridade hierárquico-funcional do pai em relação ao filho. Ou seja, o pai, neste tema, tem uma autoridade que nem o filho tem. Okay? Naquele momento. Beleza? E mais. Então, eu posso afirmar, pelo uso da expressão filho, que está trabalhando uma igualdade essencial. Por que ele é chamado filho? Porque ele tem a mesma essência do pai. E os textos paralelos de filho e pai, você vê que é isso mesmo. Ao mesmo tempo, por ser filho e não ser o pai, ele, embora seja da mesma natureza, ele não está na mesma posição. Filho,
ou filha não estão na mesma posição. Devia comer por último, vocês não acham? Se é pai e filho, há suposição de uma autoridade funcional, o que não significa diferença de essência. Eu sempre enfatizo isso. Ok? Você tem lá na sua família os pais e os filhos. Não é que pai e mãe são mais gente. Às vezes a gente acha que deveria ser, né? Mas são gente tudo igual. Mas a diferença é que há uma hierarquia estabelecida por Deus. E não diminui quem está abaixo na hierarquia, muito pelo contrário. Ok? E é interessante que esse uso dessa expressão, se não somente pai, que é rei meho pater monos, é usada só em Mateus 24:36 e Marcos 13:32, mas a expressão se não somente o pai, ou aqui só o pai, né? Ocorre em Mateus 11:27, texto que nós lemos agora, em Lucas 10:22. Então, veja, são textos muito parecidos aqui, dizendo que de fato num tema ou outro o pai se coloca numa autoridade que é dele. O que a gente conclui dessa exegese antes de eu fazer a minha proposta de interpretação do texto aqui? Falta 15 minutos, vai dar tempo. Primeiro, versículo 36, que nós não lidamos aqui na estrutura da passagem, tem uma mudança de assunto. Agora está falando do dia e hora da vinda, que não era o assunto anterior. O uso do perfeito, do verbo oida, oiden, significa que há um uso, é uma expressão que indica um não conhecimento temporário ou pontual, que não é uma ignorância permanente, e se não é permanente não é essencial, não é da essência. Também não está dizendo aqui que a ignorância do filho seja por referência à humanidade, porque a expressão escolhida por Jesus indica a proximidade essencial com o Pai. Mas o mais provável na exegese é que a expressão filho indique uma subordinação em relação à autoridade do Pai no tema aqui. E aí? Prontos para as heresias agora? Prontos? Agora é a minha proposta de interpretação. Tem uma parte daqui que eu tiraria hoje. Mas foi, então eu decidi manter a honestidade intelectual do que foi. Mas seria desnecessário e só complica o texto. Mas eu vou trabalhar a interpretação desse texto a partir desses 5 elementos propositivos. Primeiro, é uma ignorância relacionada à relação funcional pai e filho. Segundo, é uma ignorância temporária. Se me perguntarem, Jesus sabe o dia e a hora? Hoje, eu vou responder, sabe. É uma ignorância específica e temática. E aí é muito do problema das pessoas, eventualmente. Elas pegam algo que é revelado sobre um tema e querem ampliar para a pessoa em todos os temas. Esse é o problema do kenoticismo britânico e alemão que nós tratamos aqui. Ele não sabe uma coisa. Então por causa disso, ele não sabe isso, não sabe aquilo, ele deixou a onisciência de lado, ele já não é Deus. Não é assim. Ele não sabe isso. Não sabia. Esse D eu tiraria, que é o uso de uma terminologia metonímica para lidar com a dinâmica interna do filho. Acho que esse ponto só complica. Oi? Pois é. E nós vamos ver que preserva a essência divina de Jesus. Deixa eu trabalhar um pouquinho com vocês então. Primeiro, turma, teve uma coisa que não foi dada para Jesus conhecer no momento da encarnação. Por quê? Porque ele estava subordinado ao Pai. Plenamente divino, mas veja, teve episódios na vida de Jesus em que ele podia fazer coisas e ele não fez por subordinação ao Pai. Me lembra um, por favor. Um que ele podia ter feito e ele falou, não, eu vou esperar o Pai intervir. Alguém lembra? Pai. Pai não. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia fazer? Ele sabia fazer um milagre? Podia fazer assim? Por que ele não fez? Esperou o momento que Deus trouxe inclusive os anjos para servir. Teve um segundo momento em que ele se submete à autoridade do Pai, vocês lembram? Pai, passa de mim esse cálice.
mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então observa que dentro da relação pai e filho, Jesus sempre se submeteu naquilo que eventualmente ele até sofreu. E esses dois episódios, fome e antes da cruz ele sofreu, ok? Mas ele se submete. Então, me parece que a posição que Jesus tem de Deus encarnado, mas filho, que faz com que ele não veja, que ele não saiba, que ele não conheça, naquele momento e naquele tema específico, aquilo que é da autoridade do Pai. Então, essa é uma subordinação. Veja, aí a briga na teologia é, alguns vão dizer que é uma subordinação temporária. Vou dar um nome, Franklin Ferreira. Ele tem uma palestra sobre Trindade, em que ele diz que quem acredita que a subordinação funcional do Filho em relação ao Pai é uma grande heresia, assim, depois da encarnação. E ele cita vários autores da história da igreja. E há um outro teólogo brasileiro também, Heber Campos, pai, não filho, que defende o contrário. Né? Então, não sei, eles seguramente se conhecem, não sei como eles se tratam nesse aspecto, mas eu entendo que há uma hierarquia funcional na Trindade, pode me chamar de herege, pode queimar, né? Posso trabalhar isso em vários momentos, né? Embora essa função subordinada tenha ficado mais evidente e mais proeminente durante a encarnação, ok? Mas eu acredito, no mínimo eu posso dizer, naquele momento, a subordinação funcional de Jesus em plena atividade, sempre se submetendo ao Pai na encarnação, ok? E é interessante que, depois desse momento, Jesus ainda fala da autoridade do Pai se manter. Abre comigo Atos capítulo 1, versículo 7, esse texto vai ser muito importante agora no final aqui. Atos 1, 7. Versículo 6 diz assim, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Mais uma perguntinha escatológica. É agora? Chegou o reino? O reino chegou. É agora? Ele lhes respondeu, não compete, em primeiro lugar. A quem? A vocês. Jesus aqui já é ressurreto. Não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pelo quê? Pela sua própria autoridade. Me parece que mesmo depois da ressurreição, há determinadas situações em que o Pai coloca na sua autoridade. Ok? Não está dizendo... Já a gente vai trabalhar esse vocês aqui. Mas é interessante que se mantém uma hierarquia funcional. Então, tema de tempo é tema do Pai. Ok? Mesmo depois da ressurreição e pré-ascensão de Jesus. São últimas palavras de Jesus aqui. Então, essa é a primeira parte aqui, o aspecto funcional em relação ao Pai e Filho. Segundo, a opção pelo verbo indica que o Jesus que não sabe, esse não saber foi temporário. Então, houve um tempo em que ele podia afirmar que ele não sabia, mas quando vem no texto de Atos 1,7, que nós lemos aqui, ele não diz assim, não nos compete saber tempos ou eras. O que ele diz? Não compete a você. Mudou o discurso, né? Ele podia ter dito, olha, não compete a vocês, ou então, deixa eu lembrar outro texto aqui. Quando ele diz, Mateus 28, 19 também, subindo aos céus ali, ele diz, toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Ele não falou assim, com exceção de saber o dia e a hora. Mas, em João capítulo 21, 17, naquele texto da restauração de Pedro, Pedro, tu me amas. Né? E aí na terceira vez ele fala, Pedro, tu me amas. E Pedro responde assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele usa o mesmo verbo oida que estava aqui. E Jesus fala, não. Eu sei tudo, eu só não sei mais o dia e a hora. É isso que ele fala? Ele fala, não.
Pastorei minha igreja, sim, eu sei todas as coisas mesmo. Então há uma mudança do que Jesus diz a partir da sua ressurreição. Então, eu posso dizer então que é uma ignorância temporária. Ela sempre seria temporária. Ele saberia no dia que ele vai voltar, mas me parece que a temporalidade da ignorância de Jesus já acabou. Mas é uma ignorância específica e não ampliável. Não há nenhum outro texto que indica que Jesus não sabe outra coisa. O que eu estou dizendo? Eu posso afirmar que houve ignorância nesse tema, mas eu não posso afirmar que em todos os outros temas ele não seja onisciente. É o único tema que durante a encarnação Jesus disse, eu não sei. Mesmo quando ele fala aqueles textos, desde quando acontecem essas coisas, tudo, pode ser só uma forma de trazer para as pessoas informações que de outra forma ninguém saberia. Só ele. Então é neste tema que ele não sabia. E eu não posso agora expandir isso ao ser de Jesus. Eu vou mencionar o que já foi dito. Jesus tem uma onisciência de um nível menor que a do Pai. Não tem. Ele não soube um tema na sua encarnação, e é só dia e hora, momento específico, ok? Diga, Paulinho. Só uma dúvida. E você acha também que antes de Jesus ter vindo encarnado, ele também não sabia a data e a hora? Olha, eu posso te dar o palpite, e eu não tenho como provar. Eu acho que ele sabia. Ok? Por quê? Por lógica. Porque ele é plenamente divino. O que acontece, Paulinho, é o seguinte. Jesus, eu vou falar, vai soar como heresia, mas eu vou falar. Jesus, ele tem algo que as outras pessoas da Trindade não têm. Ele adquiriu algo a mais que as outras pessoas não têm e não vão adquirir. Nunca. Eternamente. E amém. Que é a natureza humana. Quando vem a união hipostática, duas naturezas em uma única pessoa, e isso de alguma forma afeta na encarnação, nesse primeiro momento, o ser como um todo. E afeta nesse tema específico. Mas antes, plenamente divino, sem natureza humana. Ele adquire a natureza humana no dia que é 4 de abril, o dia que ele nasceu, né? Provável, sei lá, enfim. Na data que ele nasceu ali, né? Desculpa, 24 de dezembro, né? 25 de dezembro. No dia que ele nasceu, ele adquire algo que ele não tinha. Então, há alguma transformação não de essência, mas de funcionalidade, com certeza. Então, eu diria que provavelmente sabia. Morreria por isso? Talvez. Talvez. Porque eu não posso diminuir a divindade de Jesus. Ok? Então, é neste tema, não posso ampliar para mais nada. A Bíblia não me autoriza a ampliar essa ignorância. Quando eu falo ignorância, você entende, no sentido de ignorar algo, ok? Não de ser ignorante, chucro, nada disso, né? Então, por favor, né? Vamos deixar os termos aqui. Mateus não está preocupado aqui em Mateus 24:36, ao relatar as palavras de Jesus, de explicar a dinâmica interna da pessoa de Jesus. Então, ele usa a palavra filho, não para falar assim, eu estou falando de uma natureza ou de outra, para falar da pessoa, ok? Então, é o uso que eu estou chamando de metonímico. Então, não necessariamente é uma contaminação de naturezas, mas por ser filho e estar subordinado ao pai, a pessoa toda não acessa a informação. Não porque é a natureza humana, mas porque é a subordinação. É isso que eu estou usando, defendendo nessa parte aqui. Finalmente, o que nós precisamos afirmar é que, independente da posição adotada, nós não podemos diminuir a divindade de Jesus. O próprio uso da expressão filho em Mateus indica que Mateus e Jesus estão plenamente conscientes da essência do filho. E diminuir a sua divindade em qualquer aspecto aqui, a gente acende a fogueira lá atrás, ok? Não pode. E eu quero então concluir essas aulas, antes de abrir para perguntas, com uma frase que resume a posição adotada no trabalho. Em Mateus 24:36, Jesus não sabe o dia e a hora em virtude de sua subordinação funcional ao Pai.
em um tema que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. É uma condição temporária, pré-ressurreição e relacionada ao tema específico da vinda, da parousia. A linguagem de Mateus indica um uso metonímico da expressão filho e ao atribuir uma característica dessa posição subordinada ao ser como um todo, a pessoa de Jesus. Essa é a minha explicação de 1 ano e meio de trabalho. E aí? Perguntas, considerações, pedras para jogar? Quem vai ser o primeiro a pegar em pedras? Vai lá, Andréas. É. Nesse assunto específico, porque a relevância, porque tem a ver com a subordinação, né? Mas essa subordinação Jesus demonstrou também de outras formas, como você mencionou, por exemplo, na pregação, e porque a importância desse assunto é porque é temporário, né? Então, porque enquanto ele estava na Terra, depois, quando ele surgiu, ele aparentemente já sabia. Sei. Porque não era para não poder torturar e pregar. Provavelmente, a resposta para as duas perguntas, todos ouviram a pergunta? A primeira é... Por quê? Ele não sabia esse assunto. Porque ele não sabia e porque... Depois? Ok. Tem mais uma ainda? Ok. Se você observar no contexto, vai no argumento de que nas parábolas ali, a volta de Cristo, na minha opinião, dentro da tribulação, ela é surpreendente. Então ele vai falar assim, é tão surpresa, que nem eu sei. Ele reforça o argumento posterior, é isso. Então ele fala assim, vocês que estão aqui, são brothers aqui, né? Vocês que caminham comigo no The Chosen, né? Então, nem eu estou sabendo disso. Então, quando esse tempo chegar, não vai achar que, deu 7 anos, rolou, é hoje. É muito surpresa. Tão surpresa que, nessa condição que eu estou, nem eu sei. Essa é exatamente a segunda pergunta. Por causa dos 7 anos e a gente acreditar que ele volta no final da tribulação, não é quem sabe identificar quando ele começa, ele não sabe simplesmente a partir daí quando exatamente ele vai voltar. Então, é assim, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta hoje. Deixa eu fazer uma pergunta com toda sinceridade. Quem acredita que isso pode acontecer, o arrebatamento, hoje? É possível acontecer. Vários irmãos aqui, vários. Não é? E outros vão acreditar que vem a grande tribulação primeiro e Jesus volta no final. Quantos aqui pensam assim? Ok? Alguns aqui. Então, a surpresa, na minha opinião, é praticamente a mesma. Nós estamos na tribulação? Tem certeza? Absoluta? Morre por isso? Eu não tenho certeza absoluta. Quem sabe começou hoje? O Trump lá, não é? Tentaram matar o anticristo ou as duas testemunhas, depende de que lado político você está, não sei. Não é? Não sei. Então, a coisa não é tão... O mundo é ruim, né? Não é difícil. Mas o fato de existir um período com uma tribulação como nunca houve, também não me dá certeza. Veja, 7 anos é muito trabalhar na teologia com uma linguagem simbólica. Pode ser 7 anos bem literais, pode ser um período curto. Dentro da teologia reformada é tratado não como literal. Eu acredito como literal, mas acredito que é literal com bastante flexibilidade. Pode ser. Pois é, pensa comigo. 3 dias e 3 noites, conta aí. Será que começou a tribulação? Certamente não. Sim. E se começasse, eu não estaria aqui. Como pré você tem essa vantagem.
deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Se os pré-tribulacionistas estiverem certos e Jesus voltar, tipo essa semana que vem eu não estou na igreja. Vocês podem fazer o culto, viu, doutor Marco? Pode? Eu te respondo. Vocês... Oi? Então, se prepare para o pior esperando o melhor. Né? Então, o melhor cenário seria esse. Mas na minha leitura, na aplicação dos textos que indicam um arrebatamento pré-tribulacional, os textos que são tratados aí não são, exegeticamente, a melhor opção seria trazer como textos que falam de um arrebatamento agora. Mas enfim, que mais? Só isso? Diga, Isaac, aquele que ri. Lucas fala que Jesus crescia em estatura e conhecimento. Verdade. Não é mais fácil só então entender, porque se ele crescia em conhecimento primeiro, então ele tinha coisa que ele não sabia, que ele foi aprendendo com o crescido. Sim. Não é mais fácil só usar essa categoria para colocar isso, por exemplo? Ele não sabia disso, ele não sabia quando ele era bebê, ele foi crescendo, ele não Então, aprendeu isso também. Então, veja lá, ali está muito claro que há um elemento ali de humanidade, ok? Então, Deus cresce em conhecimento. Tem um texto pior que esse. Tem um texto que ele aprendeu, diz o texto que ele aprendeu. Veja comigo. Deus sabe como é a vida na Terra? Sabe? Ele sabe. Deus já comeu hot dog? Olha, ele sabe como eu gosto de hot dog? Sabe, mas ele já comeu hot dog? Então veja, há um tipo de conhecimento que é experimental ou experiencial. Deus sabe como é. Deus sabe. Ele sabe. Mas há um saber que é da experiência. Não. Do crescer em conhecimento? Sim, é verdade. Mas por que ele menciona isso? Ele está enfatizando qual o aspecto da natureza de Jesus? Concordo, é verdade, mas mesmo o bebê ele ainda era menino. Sim, então veja. O mesmo bebê que não sabe pronunciar uma palavra é o Logos de Deus. Mas aí você, por exemplo, ele não sabia se ia chover no dia seguinte quando ele era bebê. Sabia e não sabia. Ele sabia e não sabia. Ele, quando estava no ventre da mãe lá, ele se encontrou com o primo e os dois. Deram que nem no ultrassom que o cara faz dar tchauzinho. Mas ele era João. Não, mas Isaac, esse é o mistério. Ele não conseguia, palavras do Marcos Granconato, sustentar a própria cabeça. Enquanto sustentava o universo com a palavra do seu poder, palavras as quais ele não sabia pronunciar. Porque compõe a natureza humana o crescer e se desenvolver. Sem isso, ele não teria a natureza humana plena. Mas aí você pode, então, eu não vejo como você pode afirmar que em algum momento, quando ele ficou adulto, deu um clique que ele sabia de tudo, exceto aquele ponto. Tipo, ele foi virando adolescente, ficou adulto e em algum momento ele aprendeu tudo menos aquilo. Por que não pode dizer isso? Não, então. O problema é você lidar com a linguagem da passagem. Essa passagem que você mencionou, finalzinho de Lucas 2, é uma passagem que indica claramente Jesus na sua vida familiar, inclusive mencionando Maria ali no contexto. Esse texto menciona claramente o Filho na sua natureza divina. Nós estamos falando então veja, esses detalhes fazem diferença. Não tenho dúvida que Lucas escreve aquilo sabendo da plena divindade de Jesus. E ao mesmo tempo sabendo de que como ser humano ele precisa crescer, nascer, se desenvolver e morrer. Mas ele é uma consciência só, certo? Não sei. Aí tu dizes. Na história da igreja, não foi trabalhado isso aqui, a ideia do dutelismo, das duas consciências, das duas vontades, ok? E eu tenho dúvidas, mas é possível. É possível que ele tivesse duas vontades e duas consciências. Diga, precisamos ir para o intervalo, galera. Só falar, eu acho muito interessante essa questão que você colocou de ser uma coisa específica. Porque muitas vezes
Coitado. Dormiu muito. Mas é legal porque assim, é aquele ponto. Até uma coisa interessante que você citou o texto de Atos, que ele fala, vocês não sabem, né? Não podem saber. Mesmo no texto de Mateus 24, versículo 42, ele usa a mesma coisa. Lê pra gente. Logo na sequência. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então assim, é muito específico daquele ponto. Isso. E não precisa talvez ficar tão... Essa ampliação ela é muito perigosa. Muito perigosa. E não é o objetivo do texto. Não, o texto está mencionando, está respondendo a uma pergunta. Turma, eu sabia que vocês não iam ficar satisfeitos, mas isso foi o melhor que eu pude fazer no meu trabalho. Então, agradeço a paciência de vocês, né? Se até o intervalo a gente for arrebatado, aproveitem, façam o culto, vê quem vai pregar aí, tá bom? Deus abençoe vocês, Marcão. Vamos lá.